Tânia para 10 de Shvat, um dia muito especial, o dia da Ilulá, do falecimento do Rebbe anterior, e o dia que o nosso Rebbe assumiu a liderança. Vamos começar o capítulo 19 do Tânia. A gente explicou que todo judeu ele pode se entregar, se matar literalmente por Deus. Quando ele tem um teste, uma prova de fé, falam para ele, ou você faz idolatria, vodazará, ou você morre. Muitos e muitos na nossa história se mataram e não fizeram idolatria. Mesmo pessoas que não tinham conhecimento, não tinham estudo. A gente explicou exatamente por que isso, por causa da Chokhmah, daquele ponto essencial que existe na alma deles, que não tem como ir contra Deus. Para explicar isso melhor, vamos entender, baseado no Passuco, que fala Ner Hashem Nishmat Adam, a vela de Deus é a alma do ser humano. A alma é comparada a uma vela. Por que o judeu tem essa alma chamada de vela? Igual a luz da vela que está sempre se balançando, sempre querendo subir. Porque a natureza do fogo é sair do pavio, sair da onde está sendo a combustão e se grudar na sua origem, que fica embaixo da órbita da Lua. Isso é uma coisa interessante, que todos os 4 elementos, água, ar, terra e fogo, têm essa origem embaixo da órbita da Lua, mas o fogo ele tem essa delicadeza de querer voltar para sua origem, por isso que está subindo, ele não fica parado, ele fica sempre em movimento e fica querendo subir. Por mais que lá em cima não vai iluminar o fogo, se ele se unir com a sua origem, ele vai se apagar, não vai iluminar nada, nem aqui embaixo, nem lá em cima, vai se anular totalmente. Mesmo assim, ele quer de natureza isso. A natureza do fogo é querer voltar para a sua essência. A mesma coisa, quando a Torá chama a nossa alma de vela, tem um motivo. A alma do ser humano, e não só a Neshama, que é o mais elevado dos 3 que estão no corpo, o Ruach, o Nefesh, os que têm um mais baixo também, eles têm um desejo de sair desse corpo aqui, sair desse lado físico e se englobar com a fonte da vida que é Deus. Por mais que em Deus eu não sou nada. Eu separadamente, entre aspas, desconsiderando Hashem, Hazu Shalom, eu sou algo, mas se eu vou me anular para Deus, eu não vai sobrar nada. Mesmo assim, essa é a natureza. E essa natureza, na verdade, quando a gente fala de uma natureza é assim, é um nome emprestado que a gente usa para algo que não tem sentido. Por que isso acontece? Porque a natureza é assim. Porque a lógica não tem lógica, não tem explicação. Simplesmente porque é assim. A mesma coisa aqui, que a gente fala, essa vontade da alma de se grudar com Deus não é lógica. Não é porque eu estudei, aprendi e vi que é correto. E sim, acima da lógica, é o nível de Chokhmah da alma, que a gente falou, que está iluminando a luz infinita de Hashem, que não tem como ir contra Deus. Então, se anular em Hashem, por mais que a gente vai deixar de ser nossa existência separada e independente. Isso é uma grande regra. Tudo que é do lado da Kedushá, do lado da santidade, é o que tem a ver com Chokhmah, o que tem a ver com essa questão da anulação, que é chamado Kodesh, a santidade pura, que isso só acontece quando tem anulação. Deus está iluminando exatamente onde tem anulação. É algo que não se sente separado. Por isso que a palavra Chokhmah é chamado Koach-Mah. As mesmas letras da palavra Chokhmah, letras de Koach-Mah. Uma força, o quê? Algo. Algo quer dizer, não é uma coisa que posso falar que é grande. É algo, é nulo. É exatamente ao contrário do lado negativo, do lado das cascas das impurezas, que lá, por exemplo, as almas dos outros povos que eles fazem pelo próprio interesse. Então eles fazem coisas boas, mas pelo próprio interesse, porque de novo, eles não são nulos. A Klipá, ela fala Hav, me dá, igual o latir do cachorro, Hav. Ele só está querendo que ele ganhar, ele não está querendo dar, para ser existência por si. Ao contrário da Chokhmah, que é a anulação. Por isso eles são chamados de mortos, porque a Chokhmah, ela traz a vida. A Chokhmah, ela tem a ver com vida, porque se eu estou conectado com Deus, se eu estou com anulação, eu tenho a vida. Um exemplo para a gente entender, quando o ser humano aqui no mundo físico sente uma dor, sente algum órgão, sente alguma coisa, é porque está doendo, é porque está com algum problema. Aí eu estou sentindo dor na cabeça, estou sentindo dor aqui, dor ali. Quando eu não sinto nada, é porque tem anulação total. Quando eu estou sentindo algo, quando tem algo separado, algo por si, aí é dores, aí é doença. E a mesma coisa, não só clipar o lado negativo e tudo isso, os Rechaim, os pecadores, antes de chegarem num teste de fé para santificar o nome de Hashem, eles também estão se sentindo separados. Deus mandou fazer o Shabbat, mas eu não quero fazer. Deus mandou isso, mas não é confortável para mim. É difícil, é isso ou aquilo. Mas quando tem um teste da fé, aquilo lhe vem à tona. Mas enquanto não tem essa faísca divina, essa Chokhmah, esse ponto essencial que todo judeu tem, que ele não quer ir contra Deus, está oculto, está em galu, está preso na prisão do corpo e da alma animal, do lado esquerdo do coração, que está dominando no desenvolver da vida daquela pessoa, dominando a ponto dele não cumprir a Torá Mitzvot, não fazer o que Deus quer, por mais que ele tenha essa coisa na sua essência de querer fazer o que Deus quer, de querer até se matar por Deus, mas na prática ele acaba não fazendo. Por isso que a gente chama essa vontade, essa natureza de se grudar com Deus, a gente chama de amor oculto. Porque se a gente não revelar, ele vai ficar oculto. Está oculto, está guardado nessa sacola, vamos chamar assim, nessa casca
do corpo, do físico, isso está acontecendo nos pecadores. E daí que vem, por exemplo, o ruastuta, tolice, para pecar, né? Dessa sacola, dessa cobertura que tem em cima desse nível essencial de amor oculto que todo judeu tem. Como a Gemara fala, a pessoa só peca quando entra um espírito de bobeira. Ninguém peca com sã consciência. A pessoa peca porque ela fala, deixa pra lá, não faz diferença, é a bobeira que passa. Então, essa galuta, essa prisão, essa ocultação que acontece pro lado da Hormá, pro lado essencial da alma, essa conexão com Deus acima da lógica, ela só é na expansão dela, na alma inteira. Ou seja, a pessoa às vezes não cumpre toda a Torá e todas as mitzvot, porque esse lado da Hormá não está se expandindo, não está se manifestando. Mas não dá para falar que a Hormá, a própria essência, esse ponto de anulação para Deus, está preso. Aquele ponto é um núcleo intocável. Realmente ele não está conseguindo se expandir, não está conseguindo vir à tona para cumprir a Torá e mitzvot na prática, por causa dessa sacola, modo de falar, dessa ocultação que tem do lado esquerdo do coração, que está em exílio. Mas a essência continua, só que ela está ali dormindo. Nos Rechaim não está fazendo efeito nenhum, enquanto eles estão só se ocupando em prazeres do mundo, em a sua existência e na anulação para Deus. Mas a prova que isso existe, que isso não se apagou, é que quando acontece um teste de fé, que é algo acima da lógica, isso toca na alma, isso acorda a pessoa, aí ela acorda do sono e faz a função dela, e por isso que ela, até um rachá, um perverso completo, vai lá e se mata por Deus. Como está escrito, Vaikatz que Hashem vai e acordou, como se estivesse dormindo. Deus, quer dizer, essa faísca divina que estava dentro da pessoa, ela acorda para enfrentar esse teste com a fé em Deus pura, sem lógica, sem entender, ganhar de todos os prazeres do mundo, tudo que ele estava acostumado a fazer, ele enoja aquilo e ele escolhe Hashem. Ele não quer saber de nada, ele se entrega a sua alma para santificar o nome de Hashem. Por mais que a vida inteira as clipot estavam dominando, ele não estava conseguindo ganhar das clipot. O que aconteceu agora? Como a gente falou que os perversos, o coração domina eles, não a razão. Mas quando acontece um teste na fé, a fé é uma coisa que está... A fonte, a base da fé é muito forte nas montanhas sagradas, que é exatamente esse ponto da Hormá, esse ponto que Deus está iluminando ali. Não tem como a impureza ganhar. Todas as impurezas, todo o lado negativo se anula como se nunca tivesse existido, se derrete, como fala os psukim, se derrete pelo fogo de Deus. Então aquilo ali some totalmente, vamos chamar assim. Então essa luz de Oren Sobaruhu que está na Hormá, ela tem essa força gigantesca, né, de empurrar o lado negativo, de empurrar a ponto de nem nas vestimentas da alma não vai deixar espaço para o lado negativo. Pensamento e falhação. Por exemplo, quando a pessoa tem um teste da fé, que ele vai se entregar para Hashem, muitas vezes, na história do povo de Israel, o que o rei malvado, ou as pessoas que estavam querendo forçar o judeu a largar a religião, nem queriam alguma coisa assim tão grande. Queriam que falasse uma frase, se curvasse uma vez, alguma coisa assim. É só uma ação, ou só uma fala, alguma coisa assim contra Deus, se curvar para Vodazará, mesmo sem acreditar, fazer um faz de conta, ou falar alguma coisa que ele não acredita em Deus, falar alguma coisa contra Deus, Haz Shalom. Por mais que o seu coração não vai estar igual a boca, ele não vai estar pensando que ele não concorda, ele só está querendo para se salvar. A gente sabe que na nossa história tem milhares de casos que mesmo numa situação assim a pessoa se matou e não falou a frase ou não se curvou. Exatamente isso é chamado o temor que está englobado nesse amor oculto. O temor de ir contra Deus, de falar uma frase contra Deus, de se curvar para a idolatria. Deus me livre, Haz Shalom. Como a gente falou, esse amor natural, que é natural, quer dizer, acima da lógica que todo judeu tem de se grudar com Deus, e por causa desse amor, dessa vontade, tem o temor. Eu gosto tanto de Hashem, eu tenho tanta essa conexão, que eu temo de tocar numa pontinha de Avodazará. Qualquer coisinha que é contra a fé em Deus, Hashem errado, eu não quero, nem nas vestimentas, especialmente em oração, eu não quero nada. Mesmo que eu não estou acreditando no que eu estou falando, eu não quero saber, eu tenho medo de tocar em uma pontinha de Avodazará. Por causa desse amor tão gigante que eu tenho para Hashem, eu tenho medo de magoar, vamos chamar assim, medo de tocar na Avodazará. A questão que a gente precisa saber é que a mesma coisa vale para toda a Torá e Mitzvot. A tolice vem e fala para a gente, não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. Na verdade, isso deve ser levado para todas as Mitzvot, como a gente vai ver na continuação.